Domingo. Depois do sábado, no primeiro dia da semana bem cedo, Maria Madalena e a outra Maria foram visitar o túmulo, mas o primeiro visitante chega ao túmulo antes delas. Ele foi enviado pelo próprio Deus. De repente houve um grande terremoto, pois um anjo desceu do céu, rolou a pedra da entrada e sentou-se sobre ela. Seu rosto brilhava como um relâmpago e suas roupas eram brancas como a neve. Quando os guardas viram o anjo, tremeram de medo e caíram desmaiados como mortos. Ao chegar ao túmulo, as mulheres viram que a pedra da entrada tinha sido removida. Maria Madalena então correu e encontrou Simão Pedro e o outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: "Tiraram do túmulo o corpo do Senhor e não sabemos onde o colocaram." Então, o anjo fala com as outras mulheres que ficaram no túmulo: "Não tenham medo. Sei que vocês procuram Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou como tinha dito que aconteceria. Venham, vejam onde seu corpo estava. Agora vão depressa e contem aos discípulos que ele ressuscitou e que vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. Lembrem-se do que eu lhes disse." As mulheres saíram apressadas do túmulo e assustadas, mas cheias de alegria, correram para transmitir aos discípulos a mensagem do anjo. Enquanto as mulheres estavam a caminho, alguns dos guardas entraram na cidade e contaram aos principais sacerdotes o que havia acontecido. Eles convocaram uma reunião com os líderes do povo e decidiram subornar os guardas com uma grande soma de dinheiro. Instruíram os soldados: "Vocês devem dizer o seguinte: os discípulos de Jesus vieram durante a noite enquanto dormíamos e roubaram o corpo. Se o governador ficar sabendo disso, nós os defenderemos para que não se compliquem." Os guardas aceitaram o suborno e falaram conforme tinham sido instruídos. Essa versão se espalhou entre os judeus, que continuam a contá-la até hoje. Pedro e o outro discípulo foram ao túmulo. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Abaixou-se, olhou para dentro e viu ali as faixas de linho, mas não entrou. Então Simão Pedro chegou e entrou. Também viu ali as faixas de linho e notou que o pano que cobria a cabeça de Jesus estava dobrado e colocado à parte. O discípulo que havia chegado primeiro ao túmulo também entrou, viu e creu, pois até então não haviam compreendido as Escrituras segundo as quais era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Os discípulos voltam para casa. Maria estava do lado de fora do túmulo. Chorando, abaixou-se, olhou para dentro e viu 2 anjos vestidos de branco sentados à cabeceira e aos pés do lugar onde tinha estado o corpo de Jesus. Os anjos lhe perguntaram: "Mulher, por que está chorando?" Ela respondeu: "Porque levaram meu Senhor e não sei onde o colocaram." Então, ao virar-se para sair, viu alguém em pé. Era Jesus, mas ela não o reconheceu. "Mulher, por que está chorando?" perguntou ele. "A quem você procura?" Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: "Se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu irei buscá-lo." "Maria", disse Jesus. Ela se voltou para ele e exclamou: "Rabone", que em aramaico quer dizer mestre. Jesus lhe disse: "Não se agarre em mim, pois ainda não subi ao Pai. Mas vá procurar meus irmãos e diga-lhes: eu vou subir para meu Pai e Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês." Maria Madalena encontrou os discípulos e lhes disse: "Vi o Senhor." Então contou o que Jesus havia falado. Naquele mesmo dia,
2 dos seguidores de Jesus caminhavam para o povoado de Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, falavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a andar com eles. Os olhos deles, porém, estavam como que impedidos de reconhecê-lo. Jesus lhes perguntou: "Sobre o que vocês tanto debatem enquanto caminham?" Eles pararam com um rosto entristecido. Então um deles, chamado Cleopas, respondeu: "Você deve ser a única pessoa em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá nos últimos dias." "Que coisas?" perguntou Jesus. "As coisas que aconteceram com Jesus de Nazaré." Responderam eles. "Ele era um profeta de palavras e ações poderosas aos olhos de Deus e de todo o povo." Algumas mulheres de nosso grupo foram até seu túmulo hoje, bem cedo, e voltaram contando uma história surpreendente. Disseram que o corpo havia sumido e que viram anjos que lhes disseram que Jesus está vivo. Alguns homens de nosso grupo correram até lá para ver, e de fato tudo estava como as mulheres disseram, mas não o viram. Não percebem que era necessário que o Cristo sofresse essas coisas antes de entrar em sua glória? Então Jesus os conduziu por todos os escritos de Moisés e dos profetas, explicando o que as Escrituras diziam a respeito dele. Mas eles insistiram: "Fique conosco essa noite, pois já é tarde." E Jesus foi para casa com eles. Quando estavam à mesa, ele tomou o pão e abençoou. Depois partiu e lhes deu. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. Neste momento, ele desapareceu. Então os 2 discípulos foram ao encontro dos demais e contaram como Jesus tinha aparecido enquanto andavam pelo caminho e como o haviam reconhecido quando ele partiu o pão. Ao entardecer daquele domingo, os discípulos estavam reunidos com as portas trancadas, por medo dos líderes judeus. De repente, Jesus surgiu no meio deles e disse: "Paz seja com vocês." Enquanto falava, mostrou-lhes as feridas nas mãos e no lado. Eles se encheram de alegria quando viram o Senhor. Mais uma vez ele disse: "Paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio." Então soprou sobre eles e disse: "Recebam o Espírito Santo. Se vocês perdoarem os pecados de alguém, eles estarão perdoados. Se não perdoarem, eles não estarão perdoados." 8 dias depois, os discípulos estavam juntos novamente. E dessa vez, Tomé estava com eles. As portas estavam trancadas, mas de repente, como antes, Jesus surgiu no meio deles. "Paz seja com vocês", disse ele. Então disse a Tomé: "Ponha seu dedo aqui e veja minhas mãos. Ponha sua mão na marca em meu lado. Não seja incrédulo, creia." "Meu Senhor e meu Deus", disse Tomé. Então Jesus lhe disse: "Você crê porque me viu. Felizes são aqueles que creem sem ver." Depois disso, Jesus apareceu novamente a seus discípulos junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que aconteceu. Estavam ali Simão Pedro, Tomé, apelidado de Gêmeo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e os outros 2 discípulos. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele perguntou: "Filhos, por acaso vocês têm peixe para comer?" "Não", responderam eles. Então ele disse: "Lancem a rede para o lado direito do barco e pegarão." Fizeram assim e não conseguiam recolher a rede de tão cheia de peixes que estava. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: "É o Senhor." Quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor,
vestiu a capa, pois havia removido para trabalhar, e saltou na água. Os outros ficaram no barco e puxaram até a praia a rede carregada, pois estavam a apenas uns 90 metros de distância. Jesus disse: "Tragam alguns peixes que vocês acabaram de pegar." Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Haviam 153 peixes grandes. E, no entanto, a rede não arrebentou. "Venham comer", disse Jesus. Nenhum dos discípulos tinha coragem de perguntar: "Quem é você?", pois sabiam muito bem que era o Senhor. Então, Jesus lhes serviu o pão e o peixe. Foi a terceira vez que Jesus apareceu a seus discípulos depois de ressuscitar dos mortos. Depois da refeição, Jesus perguntou a Simão Pedro: "Simão, filho de João, você me ama mais do que a estes?" "Sim, Senhor", respondeu Pedro. "O Senhor sabe que eu o amo. Então alimente meus cordeiros", disse Jesus. Jesus repetiu a pergunta: "Simão, Simão, filho de João, você me ama?" "Sim, Senhor", disse Pedro. "O Senhor sabe que eu o amo. Então cuide de minhas ovelhas", disse Jesus. Pela terceira vez ele perguntou: "Simão, filho de João, você me ama?" Pedro ficou triste porque Jesus fez a pergunta pela terceira vez e disse: "O Senhor sabe todas as coisas. Sabe que eu o amo." Jesus disse: "Então alimente minhas ovelhas." Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez. Durante os 40 dias após seu sofrimento e morte, Jesus apareceu aos discípulos diversas vezes. Ele lhes apresentou muitas provas claras de que estava vivo e lhes falou do reino de Deus. Depois, Jesus os levou a Betânia e, levantando as mãos para o céu, os abençoou. Enquanto ainda os abençoava, deixou-os e foi elevado ao céu. Os discípulos não conseguiram mais vê-lo. Continuaram a olhar atentamente para o céu até que 2 homens vestidos de branco apareceram de repente no meio deles e disseram: "Homens da Galileia, por que estão aí parados olhando para o céu? Esse Jesus que foi elevado do meio de vocês ao céu voltará do mesmo modo como o viram subir. Ele mesmo prometeu voltar um dia. Virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também." Da próxima vez que Jesus vier, ele não será uma criança em uma estribaria, mas como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, ele assumirá o governo do mundo. Então a justiça e a paz cobrirão a terra, como as águas cobrem o mar. Esta é a maior história de amor, porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele. O Deus Todo-Poderoso se fez homem para entregar-se como oferta pelos nossos pecados. O Santo se entregou pelos pecadores. O Justo morreu por nós, os injustos, para que a justiça de Deus nos alcançasse com misericórdia. E Ele diz a você ainda hoje: "Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. O que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora." Ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. O que você fará diante de tão grande sacrifício? Entregue sua vida a Jesus e receba uma nova vida.